Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Passando por aqui para a gente conversar um pouco, meditando na palavra de Deus. Nesse dia eu lembro-me de uma história bíblica muito importante e que eu acho muito linda, a história de um homem que criou uma sobrinha. Muito conhecida essa história no Velho Testamento, um homem chamado Mardoqueu. Ele criou a sua sobrinha por nome de Esther. Eles eram judeus e foram muito perseguidos na época do rei Assuério por um homem chamado Amã. Se tornou-se perseguidor naquela época do povo de Deus. E Mardoqueu, ele resolveu criar a sua sobrinha diferente dos costumes daquela época. Ele, homem de Deus, homem que buscava a presença do Senhor, que orava, e Esther seguia os conselhos do seu tio. E a Bíblia diz que o rei Assuério, ele resolveu fazer um banquete com todos os seus, juntando as suas províncias, e convidou todos a participarem daquele banquete. Das personagens que seria mais importante daquela época seria a rainha, a sua esposa, e a própria rejeitou ir ao banquete. E acredito que isso foi uma grande tristeza para o coração do rei, e ele, aconselhado pelos seus, escolheu uma nova rainha, uma nova esposa para si. Mandou juntar naquela época todas as jovens, todas as moças, e que fossem ataviadas, maquiadas, mais bonita, mais linda, para ir encontrar-se com o rei. E assim foram, e esse convite chegou até Esther, sobrinha de Mardoqueu. E Esther foi. Mas o que eu quero dizer com isso? Os planos de Deus na vida do seu povo, a visão de Deus para nossas vidas é muito além daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós vemos. Deus já sabia de tudo o que estava sendo planejado para o seu povo. Deus fez com que Vasti rejeitasse ao banquete do rei, para que Esther entrasse na história. E escolhida Esther como rainha no lugar de Vasti, um homem chamado Amã se tornou-se inimigo do povo de Deus, e principalmente de Esther e de seu tio Mardoqueu. E esse homem fez de tudo para acabar com a vida de Mardoqueu e a vida de Esther e dos judeus, a ponto de mandar fazer uma forca para enforcar Mardoqueu e os seus, os judeus. Só que tudo tramado às costas do rei, porque o rei não sabia de que família era Esther. E isso causou muita tristeza ao coração de Mardoqueu. E uma das coisas que criou mais ódio na vida do Amã era porque ele tinha
muita autoridade diante do rei, e a ponto de quem passasse por ele se curvava para o cumprimentar. E Mardoqueu não fazia isso. Ele não se curvava diante de Amã. E isso cada vez mais foi criando ódio dele. E ele mandou fazer a forca para enforcar Mardoqueu. E Mardoqueu fez saber isso à rainha, que o que estava passando o povo, a perseguição que os judeus estavam passando. E a rainha mandou que o recado para o seu tio, para ele consagrar, para ele orar a Deus, que ela ia entrar à presença do rei para falar com o rei sobre esse assunto. E ela foi, consagrou também, orou também, e no dia certo, determinado, ela foi, entrou na presença do rei, sem ser convidada, mas quando o rei a viu, perguntou o que ela queria, mandou que ela entrasse, levantou o cetro para ela e disse que até metade dos seus bens lhe seria dado. E ela convidou o rei para uma festa, para um jantar, e queria que também Amã fosse para esse banquete. E Amã saiu dali muito feliz, muito alegre, porque ia para um banquete com o rei, com a rainha. Para ele, aquilo ali seria uma glória para ele. Mas aí no dia do banquete, ali ela confessou ao rei o que estava acontecendo, a perseguição. E o rei muito se indignou-se com isso. E um dia, Deus tirou o sono do rei e mandou chamar Amã. E disse que estava sem sono e mandou ler o livro das crônicas. Encontrou que Mardoqueu tinha livrado ao rei de morte, e alguém tinha planejado a morte de Mardoqueu. E ele perguntou a Amã o que se tinha feito por esse homem, e ele disse: nada foi feito. Eles estão, coloca o meu anel no dedo desse homem, coloca as minhas vestes reais nesse homem, coloca sela no cavalo e sai pelas ruas com esse homem montado, dizendo: eis o homem cuja honra o rei se agrada. E não deixe cair nenhuma dessas palavras. E assim Amã fez, e a Bíblia diz que ele ficou angustiado, anojado por conta daquilo. E no dia do banquete, lá na casa do rei, com Esther, com o rei, Amã viu que a coisa começou a entrar em decadência para ele, e o rei deu uma saída, e ele correu aos pés da rainha implorar que ela não deixasse acontecer nada com ele, pedindo perdão, pedindo desculpa. E quando o rei voltou, viu que ele estava ali, pensando que ele estava querendo molestar a rainha, mandou tirá-lo dali. E na forca que ele tinha preparado para enforcar Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado. Amã foi enforcado. Em rápidas palavras, resumindo, meus amados, esse livro é muito importante, são alguns capítulos, é muito importante, mas em rápidas palavras, resumindo, eu quero dizer que nada que foi feito às escuras, às tuas costas, nada que é feito às escondidas, ao contrário, mentindo contra você, vai ficar impune, vai ter vitória sobre você. Porque Deus vê todas as coisas. Ainda que você durma, mas se você confia em Deus, Deus não dorme. Deus está acordado a todo tempo a velar por você, a chegar do teu lado para te dar vitória, para repreender o inimigo, e você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. Alguém pode estar tramando o que for contra você, mas se você entregou a sua vida a Deus, confiou a Deus, tem orado a Deus, Deus vai lhe dar a vitória. A sua vitória é certa.
Não temas. Não se angustie. Ainda que a angústia venha, não baixe a sua cabeça para essa luta, para essa angústia, para essa dificuldade. Deus vai te dar vitória. Essa luta vai passar. É um período de tempo que ela vai passar. A vitória sua é certa. Eu vou orar por você nessa manhã, nesse dia, para Deus te ajudar. Deus vai chegar com vitória para você. Não desanime. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus bendito, Deus maravilhoso. Diante de Ti, Senhor, estamos nesta manhã, orando a Ti, Pai, para que o Senhor venha com vitória, venha com resposta na vida desse Teu servo, dessa Tua serva. Tu chegue com cura, com libertação. Senhor, que esse perseguidor, Senhor da glória, se converta ou caia por terra essa perseguição. O teu servo seja vitorioso, tua serva seja vitoriosa, em nome de Jesus. Creia na tua vitória, creia na tua vitória. A bênção é tua, em nome de Jesus. Amém.